boa noite, bom dia, boa tarde. Espero encontrá-los bem e hoje eu vou fazer a leitura do segundo texto que eu lancei no blog em novembro de 2018. É um texto que fala de uma situação que eu acho que muitas pessoas vão se identificar, que é sobre muitas vezes a gente perder a nossa identidade quando a gente começa a cuidar de tudo ao nosso redor e esquece de nós, da nossa própria vida, né? Começa a cuidar da vida de todo mundo e esquece de cuidar da nossa própria vida. Então, eu vou ler o texto e no final eu vou comentar a respeito. Então, vamos lá. O texto se chama Zona de Conforto. O que fazer quando percebemos que nossa vida está estagnada? Quando nos parece que estamos vendo os dias passarem sempre iguais através da janela? Quando sentimos que não estamos conduzindo o nosso movimento diário, mas estamos sendo arrastados pela rotina e pelo medo de mudar, de sair da zona de conforto e arriscar. O medo de sair de trás da janela e conhecer a temperatura e o barulho lá de fora. E o que muitos de nós fazemos por muito tempo, às vezes por toda uma vida, suprimos as carências alheias. Cuidamos de filhos, maridos, esposas, companheiros, familiares, sem termos uma identidade muito definida. Somente esposa, marido, mãe, pai, funcionário, funcionária, amigo, amiga, enfim. As várias identidades possíveis em cada ser humano. Contudo, sem uma que defina quem realmente somos. E de repente, pode surgir uma necessidade quase desesperada de juntar todas essas identidades dispersas e resgatar a pessoa que havíamos deixado de ser. A pessoa escondida atrás de tantos medos e inseguranças. Enfim, tomar coragem, abrir a janela e encher os pulmões de ar, fuligem, sentir o vento, o sol, o calor, o frio. Entender que é chegado o momento de enfrentar as intempéries da vida, da nossa vida. Enfrentar o medo que nos impediu por muitos anos de escolher nossos caminhos. Trabalhar com o que nos dê prazer, buscar o que nos faz felizes. De nos sentirmos livres e donos de nosso destino. E não importa qual seja a idade, decidirmos que nunca será tarde para recomeçar. Uma nova carreira, um novo caminho podem ser difíceis. O processo é lento e, em alguns momentos, doloroso. Mas, por outro lado, pode ser extremamente necessário. Aceitar que sentimentos e sonhos mudam e que não podemos deixar de lado nossa felicidade para atender somente às necessidades alheias, para que outros sejam felizes enquanto sofremos de solidão, embora muitas vezes estejamos acompanhados. Sair de longos relacionamentos que já não fazem mais sentido algum será sempre difícil, porque dói, a incerteza machuca. Dói também saber que talvez traga sofrimento, mesmo que temporário, para pessoas que você ama muito. Mas infelicidade contagia e permanecer seria ainda mais dolorido. É preciso coragem. Coragem para enfrentar mudanças, recomeços, dificuldades, dúvidas, muitas dúvidas. Será a melhor decisão, a escolha acertada, o momento certo? Mas será que existe um momento certo? Estamos sempre empurrando as definições da nossa vida para momentos futuros, sempre com alguma desculpa. E quando nos damos conta, a vida passou e nós ficamos parados, esperando o momento certo que nunca apareceu. Porque, na verdade, esse momento não existe. Ele não vem prontinho se oferecendo a nós, ele depende da nossa atitude, da nossa iniciativa. Somente nossa escolha de sair de onde estamos pode criá-lo. Ou assumimos o leme, ou ficamos à deriva. A vida precisa de intensidade, paixão, e é esse sentimento que nos impulsiona a continuar nos movimentando e redefinindo o nosso caminho, sempre que ele pareça não estar nos levando a lugar algum. Precisamos ser intensamente apaixonados por nós mesmos, por quem somos,
abrir nossas janelas, deixarmos de ser observadores e assumirmos a direção dos nossos voos. Bom, então é isso. Eu acho que muita gente, eu já passei por esse processo, vai trilhando a vida, vai levando a vida, né? Vai empurrando, vai cuidando de todo mundo e vai deixando de lado os sonhos, os anseios, né? Os desejos e o propósito da própria vida. E não tem problema nenhum se você está feliz fazendo isso, porque tem gente que tem aquele dom, né, de cuidar de todo mundo, né, de estar sempre, né, abraçando, acolhendo, mas também consegue cuidar de si. O problema é quando a gente vai fazendo tudo pelos outros e esquece de si próprio, né? A gente perde a nossa identidade e a gente vai se quebrando em pedacinhos para acolher a todos as outras necessidades dos demais, e a gente vai ficando de lado, e a gente vai ficando para trás, e a gente vai seguindo pela vida e deixando os caquinhos nossos pelo caminho. E é muito comum que chegue um momento em que isso comece a causar um desconforto, que você comece a sentir necessidade de resgatar a sua identidade, de cumprir o seu propósito. Muitas vezes a alma da gente grita, chama, né? Ela está chamando para cumprir o teu propósito, para seguir os seus sonhos. E é aí que, muitas vezes, dependendo do tempo que a gente gastou percorrendo um caminho e se despedaçando, se desfazendo, né, nesse caminho, o processo é mais demorado, né? O caminho de volta para ir recolhendo os caquinhos e juntando e montar de novo a nossa identidade, né? É mais demorado, mas de qualquer forma ele é necessário. Só que às vezes a gente ficou tanto tempo nessa situação que é difícil sair da zona de conforto, né? A gente tem medo. E realmente surgem muitas dúvidas, e principalmente dúvidas sobre a nossa capacidade, sobre se a gente vai dar conta, se a gente vai conseguir. E quando a gente tem a coragem de enfrentar esses desafios, a gente acaba descobrindo quanta capacidade, quanto potencial a gente tem que a gente desconhecia. A gente acaba descobrindo que a gente não se conhecia, na verdade, né? Porque a gente acabava se vendo através dos outros e a gente não tinha uma visão própria de quem nós somos. E se você não confia em você, se você não acredita no seu potencial, você não vai passar isso para ninguém, ninguém vai conseguir enxergar, porque tudo é de dentro para fora. O que a gente passa para os outros é o que a gente tem dentro da gente. Então, se você é uma pessoa que não confia em você, não acredita, não conhece o seu potencial, você não vai passar isso para os demais. Então, é um resgate, é um processo difícil, mas extremamente gratificante quando a gente aceita o desafio e a gente enfrenta. Não é fácil. Muitas vezes a gente passa por fases bem difíceis e doloridas, porque na verdade a gente está costurando os nossos pedacinhos, vão ficar cicatrizes, mas tudo isso vai fazer parte do processo. E não importa a idade, não tem tempo, você pode ter 40, 50, 60, 80, 90 anos, quanto for. Mas quando você ouvir esse seu chamado, o chamado da sua alma para cumprir o seu propósito, é fundamental que você ao menos tente aceitar esse processo e tentar resgatar a sua identidade, né? O seu caminho, caminhar com as suas pernas, seguir o seu caminho. Isso não quer dizer que você vai abandonar as outras pessoas. Muito pelo contrário, quando a gente consegue ser uma pessoa inteira com a gente mesmo, com os nossos anseios, com as nossas opiniões, né, com segurança, a gente passa isso para o nosso meio. A gente ficando mais feliz, a gente vai fazer as outras pessoas também mais felizes ao nosso redor.
Quanto mais a gente tem de nosso, de bom, quanto mais a gente constrói a nossa identidade, assume o nosso poder, mais a gente contribui com quem está ao nosso redor e com tudo que nos rodeia, com o nosso trabalho, com o nosso ambiente familiar, e com tudo que está ao nosso redor, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa coragem de fazer isso. A gente pode, inclusive, muitas vezes contar com a ajuda de outras pessoas, a ajuda de familiares, ajuda de amigos, a ajuda profissional, né? Buscar uma terapia, seja uma terapia convencional, seja uma terapia holística, que para mim é mais uma coisa que funciona melhor para mim, mas cada um tem um caminho, nós somos indivíduos, somos pessoas totalmente diferentes uma da outra, ninguém é igual a ninguém, então cada um tem o seu processo, cada um tem o seu caminho e cada um tem o seu propósito. E é importante que a gente aprenda a respeitar isso e a cuidar da gente, porque quando a gente cuida da gente, a gente cuida melhor dos demais, a gente cuida melhor de quem está ao nosso redor. Então, é uma sugestão, né, que eu deixo aqui para quando ouvir esse chamado, quando sentir o desconforto, procurar aceitar o desafio e enfrentar esse caminho e esse processo. E, se for necessário, pedir ajuda, que tenha humildade, tenha o cuidado, né? Esse cuidado com si próprio e aceitar também o acolhimento das pessoas que queiram te ajudar. Pedir ajuda também é autocuidado, certo? Então fica aqui essas reflexões e uma explicação a respeito do porquê desse texto, né? Do que tem por trás dele, de qual foi a minha intenção ao escrevê-lo, que foi compartilhar um pouco de experiências que eu mesma vivi e que sei que outras pessoas passam por isso e às vezes têm uma dificuldade, um medo de passar por esse processo. E o que eu digo é que vale muito a pena, porque depois que você fez essa caminhada, quando você olha para trás, é muito prazeroso e a gente descobre coisas a nosso respeito que a gente nem imaginava, a gente descobre o potencial que a gente tem que a gente nem imaginava. E isso é incrível, é maravilhoso, é um processo de crescimento assim muito lindo. E então é isso que é essa reflexão que eu deixo hoje para vocês. Agradeço a companhia, volto em breve com mais um texto. Desculpem os ruídos que infelizmente às vezes acontecem durante a gravação, mas como eu disse, como é uma reflexão espontânea, eu não vou fazer edições, né? Mas agradeço muito a companhia de vocês e fiquem com Deus e até o próximo texto. Beijo no coração de cada um.